Mosasauro. O Mosasauro é o predador marinho mais famoso da história, e ficou ainda mais famoso depois daquela cena em Jurassic World, onde emerge da água para devorar um tubarão suspenso sobre uma arena cheia de espectadores. A cena é exagerada em escala, mas o conceito de base não está longe da realidade. O Mosasaurus hoffmanni era genuinamente um dos maiores predadores marinhos do Cretáceo Superior, com estimativas de comprimento entre 15 e 17 metros em alguns espécimes, números que o colocam entre os maiores répteis marinhos que já existiram. O que torna o Mosasauro historicamente significativo vai além do tamanho. Foi um dos primeiros répteis marinhos extintos descritos pela ciência, a partir de um crânio encontrado em Maastricht, na Holanda, no final do século XVIII, décadas antes da palavra dinossauro ser inventada. O fóssil chegou a ser confiscado por tropas francesas durante as guerras napoleônicas como prêmio de guerra científico e acabou em Paris, onde permanece até hoje. Um fóssil tão valioso que foi literalmente saqueado, com mandíbulas duplamente articuladas que permitiam abrir a boca além do que a anatomia normal sugeria, e dentes adicionais no céu da boca, os dentes pterigoides que impediam presas de escapar uma vez capturadas. O Mosasauro era construído para garantir que nada que entrasse naquela boca saísse vivo dela. Tilossauro. O Tilossauro é um mosasauro construído como um míssil, e o nome diz exatamente isso, lagarto com protuberância, em referência ao focinho alongado e rígido na ponta que se projetava além da mandíbula inferior. Essa estrutura óssea reforçada provavelmente funcionava como um ariete, usada para atordoar ou ferir presas grandes com impacto direto antes mesmo de qualquer mordida. Uma técnica de ataque que poucos outros predadores marinhos do Mesozoico desenvolveram com essa especialização. Com um comprimento que podia chegar a 14 metros, o Tilossauro era um dos maiores predadores do extenso mar interior que cortava a América do Norte ao meio durante o Cretáceo Superior, e o conteúdo estomacal fossilizado de múltiplos espécimes revela uma dieta extraordinariamente ampla e agressiva. Peixes, tubarões, outros mosasauros menores, plesiosauros e até aves marinhas primitivas como o Hesperornis. Ele não era um especialista, era um generalista que dominava através de pura capacidade de atacar qualquer coisa que se movesse no seu território. Há evidências de canibalismo dentro da espécie, fósseis de tilossauros juvenis encontrados nos estômagos de adultos. Em um oceano cheio de predadores competindo pelo mesmo espaço, nem mesmo a própria espécie estava isenta de ser considerada um alimento. Nesse mar, não tinha lugar para sentimentalismo. Plateocarpus. O Plateocarpus é o mosasauro que revolucionou a compreensão científica sobre como esses animais realmente se moviam na água, com cerca de 4 a 7 metros de comprimento, bem menor que os gigantes mosasauro e tilossauro. Ele foi também um dos primeiros mosasauros cujo esqueleto completo permitiu reconstruções detalhadas da forma do corpo, incluindo a descoberta de que a cauda tinha uma curvatura para baixo que sugere a presença de uma nadadeira caudal, similar à de tubarões e de ictiossauros, ao invés de uma cauda longa e serpentina que a ciência havia assumido por décadas. Essa descoberta, baseada em análise de articulação vertebral caudal preservada em múltiplos espécimes, reposicionou completamente o entendimento sobre a locomoção dos mosasauros como grupo. Em vez de nadar ondulando o corpo inteiro como uma enguia, eles provavelmente geravam propulsão concentrada na nadadeira caudal, de forma muito mais próxima à natação eficiente de peixes e tubarões. O Plateocarpus, sozinho, mudou o desenho de praticamente todos os mosasauros nas reconstruções seguintes. Estruturas no crânio do Plateocarpus, incluindo uma glândula pineal bem desenvolvida visível na anatomia óssea, também forneceram evidências sobre a capacidade sensorial desses animais, possivelmente relacionada à detecção de mudanças de luminosidade em profundidade, útil para um predador que provavelmente mergulhava além da zona iluminada em busca de presas. Prognathodon. O Prognathodon é um mosasauro construído para esmagar, não para cortar, com mandíbulas curtas e extremamente robustas e dentes cônicos, grossos e arredondados, diferente das lâminas afiadas do mosasauro e do tilossauro. Ele era especializado em presas de concha dura, amonites, tartarugas marinhas e moluscos blindados que exigiam força de compressão em vez de cortes precisos. O conteúdo estomacal fossilizado confirma essa especialização de forma direta. Fragmentos de conchas de amonites e tartarugas marinhas digeridas
foram encontrados associados a múltiplos espécimes de Prognathodon. Em alguns casos, conchas inteiras de amonites com marcas de mordidas circulares perfeitamente compatíveis com a dentição do animal foram encontradas, evidência tão direta de predação que praticamente elimina qualquer ambiguidade interpretativa. Com um comprimento que podia chegar a 12 metros, em algumas espécies, o Prognathodon ocupava um nicho ecológico que outros mosassauros não exploravam com a mesma eficiência. Enquanto o Tilossauro atacava qualquer coisa que se movesse, o Prognathodon especializou-se nas presas que a maioria dos predadores preferia evitar pela dificuldade de processamento. Especialização como vantagem competitiva, mesmo no oceano mais competitivo da história. Globidens. O Globidens leva a especialização do Prognathodon a um extremo ainda mais radical. Seus dentes não eram cônicos nem afiados de forma alguma, eram esféricos, arredondados como pequenas bolas de boliche encaixadas na mandíbula. Nenhum outro predador marinho do Mesozoico desenvolveu uma dentição tão claramente especializada com um único propósito: triturar conchas duras com a máxima eficiência possível, sem qualquer função adicional de corte ou perfuração. Essa morfologia dental extrema aponta para uma dieta dominada por moluscos de concha grossa, bivalves, gastrópodes grandes e possivelmente amonites de carapaças mais resistentes. Com um corpo de tamanho médio para a família, entre 5 e 6 metros, o Globidens não precisava ser o maior predador do seu ecossistema, precisava apenas ser o melhor processador de um tipo de alimento que outros predadores não conseguiam explorar eficientemente. O Globidens representa um dos exemplos mais claros de diversificação de nicho dentro de um único grupo de predadores marinhos. Em vez de competir diretamente com mosassauros generalistas maiores e mais rápidos, como o Tilossauro, ele encontrou um espaço ecológico inteiramente próprio, o fundo arenoso e os recifes onde os moluscos de concha espessa abundavam, longe da competição direta de predadores de topo, uma estratégia evolutiva de nicho que funcionou bem o suficiente para produzir múltiplas espécimes do gênero distribuídas globalmente. Dalassaurus. O Dalassaurus é a peça que faltava para entender de onde os mosassauros vieram, e é de longe o menos parecido com o mosassauro típico de toda a lista, com apenas cerca de 1 metro de comprimento e membros que ainda preservavam dedos distintos e funcionais. Em vez das nadadeiras completamente modificadas dos seus descendentes gigantes, o Dalassaurus representa um estágio transicional crucial entre lagartos terrestres ancestrais e os predadores marinhos totalmente aquáticos que a família se tornaria poucos milhões de anos depois. Descoberto no Texas e descrito em 2000, o Dalassaurus é considerado um dos membros mais basais da linhagem dos mosassauros, próximo o suficiente da origem do grupo para ainda mostrar características que conectam claramente esses animais aos varanídeos terrestres modernos, parentes distantes dos lagartos monitores e dragões de Komodo de hoje. Olhar para um Dalassaurus é olhar para o ponto exato em que um grupo de lagartos decidiu, evolutivamente, voltar para o mar de onde os ancestrais distantes de todos os tetrápodes haviam saído centenas de milhões de anos antes. E o que o Dalassaurus prova, de forma mais ampla, é a velocidade impressionante dessa transição evolutiva. Em poucos milhões de anos, depois de animais como ele, a linhagem dos mosassauros já produzia gigantes de 15 metros completamente adaptados à vida oceânica. Poucas transições evolutivas documentadas no registro fóssil aconteceram com essa rapidez geológica, de lagartos com pernas para predador de topo dos oceanos do Cretáceo.